No vídeo de hoje, a gente continua detalhando os componentes que fazem parte de uma placa eletrônica. Já aprendemos aqui sobre os resistores, capacitor, diodo, indutores, transistores e LEDs. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais em mais 3 componentes que fazem parte do universo da eletrônica. Então vamos comigo para a bancada. Ok, pessoal, estamos nós aqui com mais 3 componentes, tá? Vamos falar hoje dos fotoacopladores, cristais e termistores. Mas você chegou nesse vídeo aqui agora, eu sugiro que você clique aqui no card e verifique outros componentes que nós já abordamos aqui no canal. Abordamos aqui então já os resistores, capacitores, diodo, indutor e transistor. Sugiro que você volte nele para que fique uma sequência bem bacana aqui para vocês e você chegue nesse vídeo junto com os outros colegas aqui. Bom, então vamos começar aqui então pelos fotoacopladores. Então esses são os fotoacopladores. Já entro em detalhe nele. Esses são os cristais. Veja que eles diferem realmente por corpinho, número de terminais. Aqui você tem 3, aqui apenas 2, e aqui também não é diferente, né? O cor, o tamanho e os termistores. A gente chama aqui de termistores, é um conjunto, na verdade, de 3 componentes. Também, quando nós estivermos falando especificamente dos termistores, vamos falar do varistor, do PTC, são siglas de coeficiente de temperatura positivo, e os NTC, siglas de coeficiente de temperatura negativo. Os cristais, eu pulei ele aqui, mas você vai ter os cristais e os ressonadores. E os cristais propriamente dito. E o fotoacoplador, você vai ter o fotoacoplador sozinho, individual. Veja que eu tenho 2 terminais de um lado e 2 do outro. Já falo com mais detalhes. Eu tenho um que tem 4 terminais. E outro eu tenho com 8 terminais, 2, 4, 6 e 8. Esses fotoacopladores, eu vou ter ele de um lado apenas um LED, é esse o símbolo que você vai encontrar, e aqui eu já migro então para o símbolo, que a gente vem então comentando, é desse jeitão que você vai ver o símbolo de um fotoacoplador, onde esses 2 terminais, que me parece um LED, que nós já estudamos aqui, esse LED agora vai fazer parte desse componente. Então, é como se a gente tivesse estudado o LED, soubéssemos quem ele é, e agora a gente colocou ele dentro do invólucro. Né? Então, aqui dentro eu tenho um LED, e dentro desse invólucro eu tenho também um transistor, que nós também falamos dele numa outra ocasião. Então, como vai ser prática no estudo da eletrônica, a gente está sempre querendo controlar o fluxo de elétron, o fluxo das coisas acontecendo. Então a gente não fica satisfeito em apenas ligar e desligar uma lâmpada. A gente pretende fazer com que essa lâmpada pisque, a gente pretende fazer com que o brilho dessa lâmpada também seja controlada, e para isso eu preciso estar criando alguns componentes. Então se o LED era um componente importante, e o transistor também, agora a gente criou um componente onde a gente acoplou os 2 juntos. Então os fabricantes desenvolver então o chamado fotoacopladores, e você agora tem um controle um pouco maior. Ao controlar o LED, você controla também o transistor, e a gente vai então avançando aí. O cristal você vai encontrar ele com esse tipo de representação. Normalmente um retângulozinho aqui no meio, em alguns esquemas você vê esse retângulo bem rachurado, todo cobertinho, com 2 placas laterais, como se fosse um capacitor. Esse terminalzinho e esse terminalzinho é o que vai representar as 2 hastes do cristal. Né? No caso deles terem 3, algum resonador, o cristal com 3 terminais, e aí vão representar aqui como sendo o terceiro. Né? Ou se não é comum você ver ele assim, com 2. Mas se tiver um terceiro pino, vai ser daqui que eles vão tirar, que normalmente esse terceiro pino é só a carcaça, né? o aterramento do cristal. É comum também você achar um que já não é um símbolo ou uma representação, mas o engenheiro colocou um retângulo, uma figura geométrica do tipo quadrado ou retângulo, com terminais que vão representar cada um dos pinos lá. Então, sei lá, 2, um para ser o VCC, alimentação do cristal, e GND, né, um símbolo de terra ou não, e 2 outros terminais que é o que seria a entrada, que vai para o microcontrolador, e a saída. Obviamente que eu fui muito técnico aqui, e esse não é o objetivo. Mas como eu estou tentando só mostrar o símbolo, eu acabei me empolgando aqui. A nomenclatura dele na placa, normalmente você acha como X, X1, X2 ou X-tal. Tá? É como um tal de X-tal. Você vê esse tipo de representação. Né? X-tal 1 ou X1, X2. São essas a simbologia para o cristal. E falamos aqui também do fotoacoplador. E do varistor,
Então você tem também um símbolo muito, mas muito parecido com o resistor. Veja que é um retângulozinho, porém ele vai diferir porque ele tem uma barra na diagonal, um tracinho aqui, e o que vai diferenciar o PTC do NTC é esse T com o símbolo mais, daí o coeficiente de temperatura positiva, e o NTC, em vez do mais, vai ter menos. Tá? É o que vai diferir e diferenciar o componente que a gente chamou de termistor, tá? Que é um conjunto de 3 componentes aí, e o PTC tem o mais e o NTC vai ter o menos. Menos de negativo e para positivo o mais, ok? Quanto ao varistor, eu vou ter um símbolo assim, ó. Parece um Z, muito semelhante a um Z, e você tem 2 terminais saindo dele. Esse é o símbolo que a gente vai encontrar. E aqui em varistor você vai encontrar um tal de VAR. VAR 1, VAR 2, VAR 3. Se tiver VAR 4, implica dizer que você tem 4 varistores então na placa. Bom pessoal, como prometido, vamos trazer cada um desses 3 componentes apresentados para que a gente dê um zoom um pouco maior, porque o objetivo realmente nesse momento dessas aulas é só fazer a apresentação realmente do componente. Tá? Como já foi dito, o símbolo dele é bem bacana porque são símbolos que você já teve contato aqui nos outros vídeos que estão aqui nessa playlist aqui no canal. Então você vai encontrar então um LED, tá? Como já foi comentado. E é esse o símbolo do LED. Lembrando que esses 2 terminais aqui está representando realmente essas 2 hastes aqui. Nessa tomada eu consigo mostrar para vocês aqui o pino 1 e o pino 2 do fotoacoplador. É exatamente aqui onde vai ter o nosso anodo e cátodo do diodo. Daqui a pouquinho a gente faz uma outra captura de imagem e você vai perceber como esses pinos interagem com o LED lá dentro. E então se aqui está o pino 1 e o pino 2, aqui do outro lado vai estar o pino 3 e o pino 4, que é exatamente o nosso coletor e emissor do transistor. Bom, agora eu trouxe apenas um fotoacoplador, porque assim eu consigo mostrar para vocês esse pino 1 e 2 como sendo o LED, né? Então tá aqui o anodo do LED, né? E aqui saem então seus 2 terminais, como sendo o pino 1 e o pino 2. E o fototransistor vai estar do outro lado, né? Que seria o nosso pino 3 e 4. Então tá aqui o coletor do transistor. Sai o terminalzinho como sendo o pino 3. E aqui o emissor. Nós já falamos um pouco do transistor, no sentido de apresentação. Então dá para vocês tirarem aí de letra. Bom, então era mais ou menos isso aqui. Lembrando que o LED, já que é um LED, né? Tem aqui 2 flechinhas para diferenciar do diodo. Né? Então tá aqui o nosso pino 1, nesse caso seria esse aqui. Aqui está o nosso pino 2, seria esse. Pino 3 está do lado de lá e pino 4 tá aqui. Então veja, quando você vê esse componente na placa, a ideia é que você passa a identificá-lo e mais do que identificar, saber de que lado vai estar o LED e de que lado vai estar o fototransistor, porque em outro momento nós vamos aprender a como medir e como lidar com ele. Deixa eu aproveitar então essa câmera e mostrar para vocês um outro fotoacoplador. Então esse fotoacoplador, no fundo, ele é muito semelhante a esse aqui. O que nós temos, na verdade, é 4 estruturas dessas aqui. É como se o fabricante desse componente tivesse colocado 4 desse aqui. Tanto é verdade, se vocês observarem, ó, pode ver que esses 2 primeiros terminais eles estão mais próximos um do outro do que esses outros 2. Só que quando você vai ver o datasheet dele, o local onde o fabricante disponibilizou para que a pessoa que está fazendo montagem saiba quem é isso, ele vai chamar de pino 1 e pino 2, chama aqui de pino 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. E aqui seria o pino 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14, 15 e 16. Se eu tirar esse aqui, ó, 15 e 16. Então veja, como aqui só tem 4 terminais, está aqui o pino 1 e pino 2, logo aqui é o 3 e 4. Então eu tenho aqui pino 1 e 2, e esses 2 aqui, que seriam o coletor e emissor, no fundo seria então 15 e 16. Então 1 e 2 seria o LED, e 15 e 16 seria o coletor e emissor do transistor. Bora, então vamos abordar um pouquinho o cristal. Esse é um componente assim muito interessante, mas é basicamente o seguinte: você imagina que tem alguém
no dispositivo eletrônico que vai dar a cadência, vai dar o ritmo de funcionamento para a coisa. Então é como se fosse um maestro, é alguém que ele sabe como é que todos os instrumentos funcionam, mas ele vai dar a cadência para que cada instrumentista toque cada instrumento no tempo certo. Então seria basicamente essa a função do cristal numa placa. Daí, como já foi dito, o símbolo dele você vai encontrar um retângulozinho assim, com duas barrinhas, que vai ser essas duas hastes que ele aparece. Quando você encontrar um cristal com 3 terminais, ele vai sair aqui do centro. E ele vai basicamente estipular qual a frequência de trabalho da sua placa. Tá? Então, normalmente você vai encontrar esses cristais com inscrições assim, 16 MHz. Implica dizer que o ciclo de trabalho da máquina vai ser 16 milhões de vezes por segundo. Muito rápido. Né? E no lugar desse mega você coloca 6 zeros. Então esse é o ciclo de máquina. Ou seja, é como se isso controlasse alguma lâmpada, algum LED, ele estaria acendendo e apagando 16 milhões de vezes por segundo. Né? Você vai encontrar cristais com frequência um pouco menor, de 2 kHz. Implica dizer que ele trabalha numa frequência de 2000 Hz. É sinal que ele liga e desliga, que ele oscila numa frequência de 2.000 vezes por segundo. E eu acho que não tem muito mais que a gente amplie aqui se não for uma aplicação prática. Não dá para a gente mostrar muito mais do que isso nesse momento. Então aqui você está vendo os thermistores, é um conjunto aí de basicamente 3 tipos de componente, o que a gente comentou, chamamos de varistor. Então o varistor seria esse carinha aqui azul, parece um capacitor, mas não é, é um varistor. E ele tem a finalidade de proteger o equipamento contra uma tensão muito alta. Então imagine que o equipamento trabalha aí, então, com 2 tensões, 110 e 220 volts. E se porventura o equipamento é de 110, mas se alguém ligar em 220, esse componente acaba protegendo o equipamento para que não dê mais problema lá, não queime mais coisa. Essa seria basicamente a função do varistor. Né? Aí quando a gente estiver explorando mais ele do ponto de vista técnico, aí a gente traz um pouco mais sobre os varistores. Falamos então um pouco do varistor, esse é o nosso varistor, e agora vamos falar um pouquinho aqui do NTC. Então esse NTC, eu diria para vocês que a única diferença desses dois aqui, veja que é só por conta do tamanho, então o que um faz, o outro faz. Então, assim, basicamente, a grosso modo, a diferença de um para o outro tem muito mais a ver com a potência de dissipação. É como se um aguentasse uma temperatura maior e o outro nem tanto, tá? Mas os dois aqui são NTC, ok? E, por último aqui, mas não tão menos importante, eu tenho o PTC. Esse seria o PTC. E aqui eu não tenho um outro menorzinho, mas se eu tivesse um outro menor ou maior que esse, seria exatamente a mesma coisa que nós falamos agora no NTC. Não tem nenhuma diferença deles, porém um aguenta mais temperatura, o outro menos, mas tecnicamente a gente vai discutir outras questões muito mais relevantes e que dá toda uma característica para o PTC, para o NTC e qual a finalidade dele no circuito, isso sim vai ser bem importante. Mas como o objetivo e a finalidade desse momento é só a apresentação, eu acredito que aqui estamos bem demais. Tá ok? Fechamos aqui então com os varistores. Como a gente já viu aqui em outros vídeos, a eletrônica está presente em praticamente tudo no nosso dia a dia. É um universo tão grande que falta profissionais qualificados para atender a demanda tão alta de reparos eletrônicos. E foi pensando nisso que a Eletrônica Board preparou uma série de cursos voltados para uma área da eletrônica que mais tem buscado profissionais competentes. A indústria da confecção não para. E aqui na oficina já chegamos a recusar serviços. Então, se você gosta de eletrônica e se está buscando uma nova forma de se colocar no mercado de trabalho, o universo da eletrônica de máquina de costura pode ser o que faltava para você mudar a sua vida. Acesse o link que está aqui na descrição e conheça os cursos que a Eletrônica Board oferece. São aulas gravadas, de modo que você pode voltar quantas vezes achar melhor. Você tem acesso aqui a 2 grupos de WhatsApp, onde um está destinado só para alunos e outro é um grupo de dúvidas, onde você pode tirar dúvidas diretamente com o professor. E tudo preparado numa didática simples, que vai abrir muitas portas para o seu futuro profissional, viu?
Tá gostando do conteúdo? Tá aprendendo com os vídeos aqui do canal? Então ajude a Eletrônica Board e a sua equipe a continuar trazendo conteúdos iguais a esse, para você e para toda a nossa comunidade. Deixe já o seu like, é rapidinho, demora menos que fazer uma solda, hein? E ajude esse vídeo a chegar a outras pessoas. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Então comente aqui abaixo, que assim o seu comentário pode ser então o tema do próximo vídeo, beleza? Até o próximo vídeo, aguardo você aqui.